Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora e agora vai ser de vez mesmo, hein? São Paulo oficializou e protocolou, né, junto ao STJD ali, deu a entrada em toda a papelada para anulação do jogo entre São Paulo e Fluminense. Toda aquela papagaiada que o juizão deu vantagem, não deu vantagem, se contradisse ali, né, no áudio, né, naquele vídeo que foi divulgado pelo VAR. Vamos comentar bastante sobre isso, já que o São Paulo deu a entrada e vamos ver qual que vai ser os próximos passos. E tem detalhe super importante para anulação ou não dessa partida. Fica ligado que eu conto tudo para vocês, tá? Teve a entrevista do Júlio Casares também, peguei alguns pontos aqui para passar para vocês, e é lógico, para você ficar informado e atualizado sobre o que pensa o presidente do São Paulo agora, ainda para essa temporada e já avisando o próximo ano e, quiçá, 5 anos à frente, já que também tem todo aquele projeto do fundo de investimento do São Paulo. E vamos passar, lógico, também a atualizar as informações para você começar o dia super bem informado, fechou? Então, bora fortalecer com aquele like? Deixa o like aí no canal, a sua inscrição também é super importante. Não esqueça, ative o sino para receber todas as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo aqui do Drex. Aproveitando também, já deixa a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai trazer aqui no vídeo, tá? Primeira coisa que eu queria falar é sobre o Sabino, né? Exatamente, Sabino que acabou aí renovando o seu contrato até o final de 2026, Sabino que tinha contrato aí, né, recente já para acabar. O São Paulo viu aí uma boa oportunidade de mercado, né, um custo baixo de um atleta que já está no elenco, e as participações que teve aí, quando teve, né, a oportunidade de jogar, acabou não comprometendo tanto assim. O Zubeldia gosta do atleta, já utilizou ele até em algumas oportunidades como titular, então o São Paulo vê com bons olhos e acabou renovando aí até 2026 com o zagueiro Sabino. O que você acha? Você curtiu a ideia? Gosta do futebol do Sabino? No geral, aí eu acho que até é uma boa para o São Paulo, já que acaba trabalhando só com oportunidade de mercado, não é verdade? Um jogador que chegou a custo baixo, na produtividade, agora tendo o seu contrato alongado até 2026. Lógico, deve ter tido um reajuste ali no salário, né? Uma multa caso alguém queira tirar o Sabino do São Paulo, valores não foram divulgados, mas é uma oportunidade de mercado, assim como o São Paulo vem trabalhando, né, nas contratações ultimamente. Uma outra coisa que eu queria comentar, lógico, para deixar vocês aí por dentro de toda a situação, é referente ao jogo Paraguai e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Lembrando que a gente tem Lucas e Bobadilha em jogo, e a gente tem esse jogo super importante na quinta-feira, né, pela Copa do Brasil, quartas de final, o segundo jogo. São Paulo precisa vencer essa partida e tá em questão aí, né, a presença do Bobadilha e também do Lucas, tá? O Lucas, né, deve aí ser aproveitado pelo técnico Dorival Júnior, ganhou alguns minutos ali no primeiro jogo, deve também receber alguma oportunidade nesse jogo contra o Paraguai, né? E o problema é o Bobadilha, é o lado da seleção paraguaia. Bobadilha que sofreu ali uma contratura muscular, ainda é dúvida para enfrentar o Brasil, e mais dúvida ainda, é lógico, para participar desse jogo importante entre Atlético Mineiro e São Paulo pela Copa do Brasil. O São Paulo trata aí uma volta dos jogadores, né, como prioridade, até porque logo após o término da partida, os dois jogadores devem pegar um voo já para São Paulo, chegando de madrugada, né? E se apresentando aí na quarta-feira, juntamente com o elenco. Os jogadores vão ser avaliados aí para ver se tem condições de participar do jogo. Bobadilha, eu acho difícil, tá? Mas, lógico, o jogador vai ser avaliado pelo departamento médico do São Paulo para ver se tem condições de jogo. Já Lucas Moura é um jogador prioritário, não é verdade? Então, deve sim aí ser titular no jogo de quinta-feira.
É uma coisa bem complicada essa situação do Bobadilha, né? O São Paulo que retornou aos treinos aí hoje, né? Ontem, segunda-feira, hoje, tem um treino às 10 horas da manhã e na quarta-feira o treinamento na parte da tarde, já que o time, na própria quarta-feira, viaja já para Belo Horizonte, é lógico, né? A delegação ali, a comissão técnica conta com a presença do Bobadilha e também do Lucas, mas caso o Bobadilha não apresente condições para o jogo, deve ser colocado no lugar aí o Marcos Antônio, que deve ser aí o jogador que vem fazendo os treinamentos nessa parada de data FIFA lá nos treinos do São Paulo, tá? E referente a essa confusão toda que já vem rodando, já entramos na segunda semana de toda essa confusão aí sobre Fluminense e São Paulo, aquele gol bem mandrake, né? Já que houve um erro de direito, o juizão mandou seguir a partida, né? O zagueiro do Fluminense acabou colocando a mão na bola ali, parando para cobrar falta, né? E depois da divulgação ali do áudio, né, e do vídeo do VAR, ficou bem estranha toda a situação da atitude da arbitragem e do árbitro de campo referente toda a situação, tá? O São Paulo ontem, na tarde de segunda-feira, protocolou aí o pedido para anulação da partida contra o Fluminense por erro de direito, né? Também pediu aí para o STJD o banimento do juiz aí, o Zanovelli, né, em apitar jogos do São Paulo. O São Paulo não quer mais que o Zanovelli apite jogo do São Paulo, nem no Morumbi e nem fora de casa. E pede também para o juiz, né, uma pena aí, né, para ele não apitar mais os jogos, pelo menos aí durante um certo tempo. Tomar aquela velha e conhecida geladeira, né? Agora, o STJD recebeu, né, esse documento do São Paulo, é lógico que vai ser aí alinhada uma data para fazer o julgamento. E um detalhe bem importante referente à anulação ou não da partida é que para a partida ser efetivada na anulação, segundo os cartolas antigos do STJD, o juiz ali no tribunal vai ter que admitir o erro, vai ter que, né, falar ali que ele errou na partida para realmente ter validade e uma possível anulação dessa partida contra o time do Fluminense. É uma situação que a gente sabe, né? Pode acabar em pizza, como pode que não, né? Muito difícil, eu vejo, na minha opinião, o STJD anular essa partida. Eu acho que gancho para o juiz vai rolar, né? Eu acho que vai acatar esse pedido do São Paulo para que esse árbitro não apite mais jogos do São Paulo, mas realmente ali a anulação da partida, na minha opinião, eu acho muito difícil acontecer. Mas eu acho que o vale é o quê? O São Paulo tomar a coragem e entrar com essa anulação. E se fosse em outros tempos, São Paulo ia deixar passar mais uma vez. Dessa vez não, dessa vez aí toda a cúpula são paulina ficou revoltada depois que o VAR ali, né, liberou as imagens e o áudio por toda a situação que o juiz, né, fez ali em campo. Então o São Paulo entrou com a anulação e agora a gente espera aí os próximos capítulos referente a esse jogo aí do São Paulo, tá? E para a gente comentar um pouquinho também sobre a entrevista do Casares, né? Ele deu uma entrevista na tarde dessa segunda-feira para o Portal UOL e falou ali de alguns pontos importantes que eu acabei separando para a gente conversar por aqui. É lógico, quero saber muito da sua opinião, tá? Casares, ele chegou a ser perguntado, né, sobre a janela de transferência e ele questionou, né, e diz ali que foi uma janela muito boa, essa janela de meio de ano do São Paulo. Conseguiu contratar um lateral esquerdo, né, que já estava há algum tempo procurando no mercado e não achava, e também conseguiu contratar mais um volante ali, um volante de mais de marcação, que foi o Santiago Longo. Então, o referente à janela de transferência, aos reforços e contratações, Júlio Casares disse que foi uma janela muito boa. Tanto a do início do ano, né, onde veio alguns outros jogadores mais importantes, Ferreirinha, o André Silva, né, alguns outros jogadores
para formar o elenco de 2024, e a chegada do Jamal Lewis e também do Santiago Longo aí são peças para reposição, porque a gente já vai perder o Wellington e também perdemos Pablo Maia e Alisson por contusão. Sobre a SAF, o próprio Júlio Casares falou que talvez um dia aconteça, né? Que hoje as finanças do São Paulo estão controladas, e ele afirmou categoricamente que SAF é para clubes quebrados. Então, afirmando aí que clubes que estão ali com uma vida financeira bem ruim, sem recuperação, são os clubes que acabam aí, né, recorrendo à SAF e à venda do clube para alguma empresa, né? Diz que a dívida está controlada, mas que também a dívida aumentou aí para a casa dos 700 milhões de reais. Lembrando que quando o Júlio Casares assumiu, né, o seu primeiro mandato, a dívida do São Paulo era de 590 milhões de reais, e hoje aí no seu segundo mandato está a 700 milhões. E dizem, pelo menos o que andam falando nos corredores, e é o que está sendo divulgado por aí, mas não é nada certo, não é informação, apenas especulação, que o São Paulo pode chegar a bater aí 1 bilhão de reais em dívidas ao final do ano, ou então apresentar esse valor no próximo balancete, que é em abril do próximo ano, tá? Então, quer dizer, se você for ver aí ele dizendo que a dívida está controlada, mas mesmo assim está subindo, fica uma coisa meio que controversa nessas palavras aí que o Casares acabou dando a entrevista para o Placarol, onde estava ali o André Hernan, o próprio PVC, então ficou meio controverso. Ele fala que está controlada, mas que a dívida está aumentando, sendo que o faturamento do clube também vem aumentando, com bilheteria, com venda de jogadores, né? Que nem é saída do próprio São Paulo. O São Paulo não está perdendo os jogadores, mas sim ganhando dinheiro com porcentagem de jogadores que não fazem mais parte do São Paulo, mas que o São Paulo ainda ficou com valores a receber numa venda futura. Então, o São Paulo arrecadou muito bem ainda nesse ano, e mesmo assim a dívida vem crescendo. É um ponto que a gente precisa analisar e ficar bem esperto com toda essa situação, tá? Sobre reforços, Júlio Casares, referente, falou que fez uma janela muito boa, e para 2025 já vem estudando alguns nomes, né? Ele até falou aí, citou o nome do Renan Lodge, né? Lateral aí, que acabou não que ficando disponível, mas ele está empregado, está com o clube, né? O clube lá da Arábia, mas é um jogador que não vai ser utilizado. Então, Júlio Casares, disse que faz o monitoramento de muitos jogadores e que para 2025 deve aí reforçar cada vez mais o time. Quero saber de vocês o que vocês acharam dessa entrevista, né, do Júlio Casares, desses pontos que a gente acabou trazendo aqui sobre a situação do Bobadilha, né, que muito provavelmente não deve participar do jogo de quinta-feira, caso for constatado, pelo menos aqui pelo Departamento Médico do São Paulo, realmente essa contratura muscular que vai tirar ele do jogo, se Marcos Antônio seria uma boa opção para fazer a dupla de volantes ali com o Luiz Gustavo. Quero muito saber da sua opinião. Não esquece, deixa aquele likezão, fortalece com a sua inscrição, e é lógico, quero saber sobre os assuntos do vídeo daqui, a sua opinião. Fechou? Então é isso aí. Tamo junto. É nóis.